Então, nesse vídeo, vamos mostrar o laudo pericial que foi entregue recentemente. Então, vamos mostrar o formulário de, de coleta de assinaturas e irei mostrar a, a comparação entre a assinatura padrão e a assinatura questionada. Então, iremos mostrar essas comparações dos elementos analisados. Então, nessa primeira folha do formulário, foi colhido algumas informações. Então, é de suma importância que o perito faça esse levantamento de informações. Então, o, o periciado, o patrono do periciado, irá preencher essas informações. É, a data da coleta de assinaturas, o nome do periciado, o CPF, a localização, número de processo e algumas informações necessárias. Tem peritos que fazem mais perguntas, outros perguntam apenas o básico, e nesse formulário foi perguntado apenas o básico. Se ele é alfabetizado, aí irá responder se sim ou não. Qual o grau de escolaridade, quais as mãos escrevente, se é a direita ou a esquerda, se teve algum problema motor na mão escrevente, se sim, responder qual o problema que teve e quando ocorreu esse acontecimento. Se faz uso de medicamentos, essas são algumas perguntas. Então, o que influencia nessas perguntas? Se ele é alfabetizado, então ele terá que ter uma assinatura de pessoas normais, uma assinatura padrão da sociedade. Aquela assinatura que o indivíduo passou aprendeu no começo da escola, foi evoluindo e na idade adulta adotou sua identidade gráfica, que é sua assinatura, sua real assinatura. Quando o indivíduo ele é analfabeto, ele irá aprender, normalmente, ele só irá aprender a assinar o seu nome. Ele vai emitir um desenho que a outra pessoa amostrou esse desenho do nome dele para ele poder emitir, para poder executar aquele desenho. Então, ele vai executar o desenho. Se ele tiver aquele desenho em mãos, ele vai desenhar o mais próximo possível o que está na, o que está contido naquela amostra. Então, quando a pessoa que não sabe escrever não está de posse daquela imagem, daquela assinatura, então ele vai escrever, mas vai esquecer de alguns elementos, vai esquecer de algumas letras, vai fazer uma letra A parecendo a letra O, a letra M parecendo a letra N ou a letra U. Então, um, um idoso, ele vai ter uma assinatura servil, uma assinatura com baixa qualidade, uma assinatura baixa habilidade, com tremores. Vai acontecer essas limitações. Então, quando se pergunta qual a mão que escreve, em qual mão ele escreve, ou quais mãos ele escreve, se é as duas, se é a esquerda,
se é a mão direita, ele pode escrever com os pés, com a boca, quando não tem os membros para que seja executado a assinatura. Então, se o indivíduo escreve com a mão direita, quando ele quer autofalsificar sua assinatura habitual, ele pode escrever com a mão esquerda para que seja modificado aquela aparência. Ou então, se ele escreve com a mão esquerda, ele poderá escrever com a mão direita para que seja modificado a forma das letras. Então, quando pergunta se teve algum problema na mão escrevente, então tem que saber se ocorreu algum acidente, se a mão possui alguma fratura, ou então se teve, se a coordenação motora foi afetada, então tudo influencia na análise da assinatura. Então, se ele faz uso de medicamentos e quais medicamentos, então se ele faz o uso de medicamentos que influencia na coordenação motora, se influencia no seu comportamento, na sua emoção. Então, isso tudo tem que ser esclarecido para o perito, porque se o periciado tiver no ato da coleta, em alguns minutos atrás, o periciado fez uso de medicamentos e alterou o seu modo de agir, seu modo de executar suas atividades, então isso irá influenciar na, na comparação das assinaturas. Nesse primeiro formulário, foi solicitado que seja que o periciado eh, seja emitidas 10 assinaturas sem as linhas de pautas. Então, o periciado emitiu 10 assinaturas sem as linhas de pautas. Então, observamos que na primeira letra, na primeira assinatura, ele tenta alinhar, e nas demais, como não tem a noção do alinhamento, a assinatura ela possui alinhamentos divergentes. Então, nessa aqui ela vai subindo, essa aqui vai formando um, um alinhamento sinuoso. Então possui essas variações de sentidos. Nesse segundo formulário, foi solicitado seja feitas 10 assinaturas com linha de pautas. Observamos aqui uma assinatura mais alinhada. Então, com a linha de pauta, o perito pode observar o alinhamento, os espaçamentos entre as linhas. Quando o, o periciado começa a linha, ele pode começar aqui, pode começar um pouquinho mais afastado do ponto inicial da linha de pauta. Ele pode começar totalmente afastado do ponto inicial. Então, a linha de pauta ela influencia muito na análise. Aqui foram solicitadas 7 assinaturas. Aqui foram solicitadas 10 assinaturas com linha de pautas. Então, nessas 4 primeiras assinaturas, observamos essa diferença de espaço entre as assinaturas. Aqui, observamos outro, outra, outro espaçamento entre as assinaturas. O perito pode solicitar seja feita assinaturas sem linha de pautas, com linha de pautas,
assinaturas dentro de um quadrado, dentro de um retângulo. Então, essas variações é muito importante. Não, o perito não tem que se limitar em solicitar 40 assinaturas, 50 assinaturas, todas de uma mesma forma. Então, é importante que haja essas variações. As formas das assinaturas serão inseridas nesse formulário. Serão inseridas utilizando a mão não habitual, se, se ela pode ser inserida dentro de um quadrado, dentro de um retângulo, dentro de um círculo. Então, é muito importante essa, essas variações. Também pode solicitar que seja feito a assinatura dentro de um formato, de um cheque ou de uma promissória. Então, é muito importante essas solicitações. Então, aqui damos início ao laudo, à análise e às comparações do laudo pericial. Aqui é a assinatura questionada. Essa assinatura aqui está em questionamento se é ou não é a assinatura padrão do autor. Então, essa aqui é a assinatura contida no contrato bancário, no contrato de empréstimo bancário. Então, foi analisado primeiramente os ataques e os remates das letras. Então, observamos mais precisamente, então, com relação ao ataque da letra M, então o ataque ocorre na horizontal à direita. Então, ele está no sentido horizontal à direita. E é um grama diferente desse grama, que aqui está aparentando ser um grama circular. Esse aqui é um grama mais oval. Então, além de ocorrer sentido diferente, o formato desse primeiro traçado é diferente desse, porque aqui ele está mais no um formato oval, aqui está em um grama mais circular e possui o fechamento aqui, e aqui já está mais um traçado mais aberto. Então, o traçado começa aqui, ele vai, sobe, faz essa sobreposição de traçado, porque o traço sobe e quando desce, ele sobrepõe o traço, o outro traço. Então, fica um formato, fica um em cima do outro. E aqui ocorre o remate. O remate ocorre em cima da linha de pauta. Não dá para ser observado por conta que a caneta possui uma cor semelhante à cor da linha de pauta. Então, nesse caso, terá que ser feita uma modificação, uma edição de imagem para que seja modificado o brilho, contraste, até podendo colocar um filtro preto e branco, um filtro mais colorido, um filtro com menos opacidade, com mais contraste, com mais brilho, com menos brilho. Então, fazendo essa modificação nessa edição, pode ser que seja visualizado esse, esse remate. Observamos aqui, observamos aqui que aqui começa a letra. Então aqui é o ataque. O ataque ocorre aqui dentro desse grama circular.
Então ele vem, faz o formato anti-horário, sobe e desce. Ele sobe do lado aqui à direita e ele desce à esquerda, não ocorrendo aquela sobreposição de traçado, como ocorreu aqui. E o remate acontece aqui. Então ele vem e para aqui, rente à linha de pauta e direcionado para baixo. O traço vem e faz essa pequena curva direcionada para baixo, no sentido descendente. Aqui o remate está eh, rente acima, quer dizer que ele está acima da linha de pauta, não sendo visualizado. Então, aqui é o remate da letra A. Não foram visualizado o ataque. Então, vamos falar sobre o remate da letra A. Aqui é a perninha da letra A. Então, a perninha da letra A, da assinatura questionada, ela está no sentido retilíneo ao horizontal. Então, ela está no sentido horizontal. Tá? Então, ela possui um traçado horizontal à direita. Aqui, o remate dessa perninha está no sentido destro ascendente, que ele sobe gradativamente à direita. E o seu remate está apontado para cima, no sentido ascendente. Aqui, nas letras E e L, ela possui essa interligação, não possui paradas. Então, duas letras em um mesmo traçado, formando então uma aparência de letra M. Mas aqui é uma letra E e uma letra L. Na letra E, o ataque começa aqui, faz esse pequeno círculo e aqui é um remate. Um remate rente à linha de pauta. Aqui, o ataque começa aqui, ocorre uma passante inferior, o que ele ultrapassa a linha de pauta, ele sobe e aqui ocorre o remate da letra. Um remate abaixo da linha de pauta e no sentido destro descendente. Então ele está no sentido destro descendente, porque ele desce gradativamente à direita, abaixo da linha de pauta. Aqui ele está no sentido horizontal à direita e rente à linha de pauta. Então, observamos essas divergências. Observamos aqui o ataque, ele começa um sentido descendente, sobe, desce, vem, não ocorre sobreposição dos traçados. Aqui observamos sobreposições dos traçados e aqui é o término da letra. Então, denominado remate. O remate ocorre acima da linha de pauta. Aqui ele está rente à linha de pauta. Aqui está acima, porque possui um pequeno
espaço entre a linha de pauta e a linha de base. Aqui é a linha de base da letra e aqui a linha de pauta. Então, ela ocorre um remate na horizontal à direita. Nessa letra aqui, observamos o remate, observamos passante inferior à linha de pauta e observamos o remate. Aqui é o ataque e aqui é o remate. Então, o remate está ascendente e o ataque ele está um pouco inclinado à direita. Ele vem e termina aqui, sentido ascendente. Aqui, observamos um ataque um pouquinho direcionado à direita. Ele começa direcionado à direita, vem em cima da linha de pauta, ele sobe e aqui ocorre o remate. Um remate direcionado à direita, um remate na horizontal à direita. Aqui ele está no sentido ascendente. Observamos outra divergência, né? Observamos aqui o ataque. O ataque começa em cima da linha de pauta, ocorre essa passante inferior à linha de pauta, ele sobe e ocorre essa interligação com a letra A.